depois a outra responde. Empresa, Colaborador, liderança, equipe. no final. Empresas e colaboradores. Não é uma mão de via única. É uma mão de duas vias. Eu vou mostrar para vocês então, não é o livro. É o resumo do meu livro. O primeiro rascunho, antes de eu escrever, o livro sobre a psicologia da cultura organizacional. Eu escrevo meus livros em Word, faço as minhas pesquisas, coloco os pontos para depois desenvolver os livros. Mas o resumo deles, os pontos fortes, dão uma ótima aula, uma ótima palestra. Vamos começar então. A psicologia da cultura organizacional é um modelo universal da conduta humana ideal entre empresas, mas também entre colaboradores. Eu agradeço a todo bom empreendedor que gera empregos, que faz sua parte, que desenvolve, mas também preciso reconhecer, o colaborador também precisa, cumprir a sua parte. Vamos então à introdução. A proposta era criar uma visão então prática, humana e estratégica sobre cultura organizacional, liderança, comportamento profissional, sustentabilidade emocional dentro das empresas. Então, os 3 pilares nesse livro é a formação organizacional para uma palestra corporativa e um conteúdo auditivo para treinamentos, que é o que eu estou fazendo agora. Primeiro ponto, vamos para a introdução organizacional. Então, são os 2 lados da moeda. A ideia central da construção desse livro, que ficou pronto, que já está disponível à venda na rede da plataforma da Amazon, toda a relação organizacional funciona como uma via de 2 mãos. Empresa e colaborador precisam um do outro para que o sistema continue funcionando de forma saudável. Assim como em um jogo equilibrado, um lado faz seu movimento, depois o outro também faz, e no final, ambos sustentam a continuidade do jogo. Um jogador precisa do outro. Então, os pontos principais: preço e valor precisam caminhar juntos. O funcionário sabe o valor da empresa quando ele pisa no chão da operação. Ele sabe se a empresa vale sua capital ou se ela realmente tem um valor, uma cultura verdadeira organizacional. Nenhuma empresa cresce sozinha, ela precisa do colaborador. Nenhum colaborador pode prosperar sem a empresa. Resultados nascem de relações humanas. O lucro sustenta as empresas sustentam o lucro. As pessoas, os colaboradores, sustentam o lucro para essas empresas. Então a reflexão organizacional seria: muitas pessoas dizem que empresas possuem CNPJ, empresa não tem coração. Em parte isso pode ser verdade, mas se o coração humano para, então o corpo entra em colapso. Da mesma forma, quando uma empresa deixa de lucrar, ela pode entrar em falência. Mas existe algo profundo na equação. Entre empresa e colaborador, existe uma relação de dependência mútua. Não existe empresa forte sem pessoas emocionalmente sustentados nos resultados. Parte 2. Valor organizacional. Quando o colaborador acredita então no chão que pisa, a ideia central seria essa. Uma cultura organizacional forte nasce quando o colaborador sente que faz parte de algo maior do que apenas o salário, do que apenas o seu lorite. A empresa deixa de ser apenas então um local de trabalho. E a pessoa apresenta então, começa a apresentar, começa a se identificar e criar uma identidade, um propósito, um pertencimento. Os pontos fortes seriam isso. Cultura não é uniforme, não é o crachá, não é o slogan. Cultura é identificação emocional. O colaborador avalia a empresa. Sim, ele avalia. Ele pisa no chão e ele avalia. A empresa também avalia o colaborador. Claro. Valor organizacional gera permanência. Agora, quando o ambiente de trabalho é abandonado e a cultura organizacional é só um tema, é só slogans bonitos, não há supervisão, não há um guardião da cultura organizacional, as coisas desandam. Então a reflexão seria essa, Quando o profissional acredita na cultura onde trabalha, ele protege a marca, fortalece o ambiente, cuida da experiência do cliente, o sentimento de dono. Muitas empresas usam, não é isso? Então ele veste a missão com autenticidade. A frase de impacto: quando a cultura vira verdade, o uniforme deixa de ser tecido, deixa de ser o slogan
deixa de ser propaganda, deixa de ser fachada. E agora ele tem alicerce, fundamento, e se transforma em identidade. Eu fiz parte do crescimento daquela empresa. Eu fui um colaborador. Eu fui alguém. Então, existe isso, né? O orgulho pela marca, quem fez parte. Ponto 3. Preço organizacional. Não vamos confundir valor e preço. O primeiro cliente da marca é o colaborador. É quem está no chão da pista. Ele é seu primeiro cliente. Então essa é a ideia central. Antes do mercado acreditar na marca, o colaborador precisa acreditar nela também. Ele vive diariamente o preço emocional, físico, profissional e necessário para suster a marca e a experiência agradável ao cliente. O destaque principal, então, neste ponto seria: todo resultado possui um preço. Sim, a operação às vezes é pesada, às vezes não é fácil. O colaborador paga esse preço diariamente. E conhecimento também faz parte da equação, para que o resultado seja correto. Ambientes sem valorização adoecem equipes. O cliente sem o reflexo da cultura interna? Então, a reflexão é: sustenta pressão. O colaborador sustenta a pressão. Resolve problemas. O colaborador. Protege a operação. O operador. Absorve desgaste emocional. O operador no chão da operação pulsante. Entrega resultado diariamente. A linha de frente. Nenhuma marca, né, encanta clientes por muito tempo, enquanto destrói emocionalmente os seus próprios soldados, que lutam por ela, para defender a sua marca, seus colaboradores. Tem muito executivo aí na sua empresa, que estão lá em cima, perto de você na pirâmide, que esqueceram que o salário deles, que cai na conta deles, no 5º dia útil, passou pela mãozinha do colaborador, do chão pulsante da operação. E às vezes eles não valorizam aquele, né, que pegou para ele, que recolheu o seu salário. Ponto 4. A comunicação. Comunicação é importante. Comunicação organizacional. Toda cultura se revela na comunicação. A gente estudou na escola como o quê? O que é a comunicação? O que é o básico da comunicação? Emissor, receptor, linguagem. Então vamos estudar esses 3 ciclos, né, introduzidos na comunicação corporativa. Ação, emissor, aquele que fala. O ponto de partida de toda dinâmica organizacional. Toda palavra, decisão ou postura para o impacto. Certo, primeiro passo. A empresa jogou. As damas. Agora vamos ver qual é a reação. A reação do funcionário, o receptor, o colaborador, o chefe de equipes, que recebe um comando. As equipes respondem, muitas vezes em silêncio. O ambiente fala. Não precisa ser palavras. Pelo clima, pelo comportamento, pela motivação, pela produtividade. A empresa parou de produzir, aumentou. Isso é uma resposta. E agora a linguagem, que é a conexão estabelecida através da comunicação, que gera o resultado final. A reconstrução da confiança. Muitas empresas precisam restaurar a sua cultura organizacional, para que os seus funcionários, seus colaboradores voltem a acreditar nas suas lideranças. Ambientes contaminados, lideranças tóxicas, perdem a confiança das suas equipes. Toda organização saudável aprende a ouvir, a corrigir, muitas vezes é preciso ademoestar, repreender, corrigir, alinhar, dialogar, reconstruir as conexões, diálogo, comunicação. Cultura organizacional que não se comunica é fachada, não é cultura, é slogan, é marca. Ambientes adoecidos quase sempre começam com comunicações ou negligências. Sem guardião da cultura organizacional, a cultura organizacional é um slogan bonito. Ponto 5, então, resultado organizacional. O resultado nunca é apenas financeiro, né? Existem empresas onde os profissionais se sentem orgulho de dizer: eu participei do crescimento daquela marca. Mas também existem ambientes onde o faturamento cresceu enquanto as pessoas adoeceram. Então seria o quê? Quais são os pontos em destaque? Resultado financeiro importa? Importa, como eu falei. Assim como o coração humano, se ele parar de bater, um corpo vem à falência. Se uma empresa parar de faturar também, ela pode vir à falência.
E aí não vai poder também mais gerar empregos. Nós temos que entender os dois lados da moeda. Por isso eu vos convido a jogar damas. Um joga, o outro responde. Resultado humano também importa. Cultura ruim destrói sustentabilidade. Pessoas produzem os resultados. Empresas esquecem isso com frequência. Você não move bombas, você não move caixas, você não move filas, você move pessoas. Você direciona pessoas, você lidera pessoas. E são as pessoas que movem tudo, não as coisas. Então qual seria o reflexo? Empresas que ignoram o fator humano. Aumenta o turnover, burnout, enfraquece equipes, perdem talentos, criam ambientes tóxicos, reduz o engajamento. No fim, o lucro permanece, mas as pessoas desaparecem emocionalmente. Resultados sustentáveis nascem quando empresas valorizam quem sustenta os resultados. Vamos entrar aqui no ponto final. Fortalecer pessoas para sustentar o futuro da cultura organizacional e da empresa. Criar ambientes organizacionais mais conscientes, equilibrados e sustentáveis. Pontos fortes. Como eu faço? Vamos fortalecer a liderança madura, a linha de frente, onde tudo começa. Desenvolver fidelização saudável. Melhorar relacionamentos internos. Reduzir conflitos. Descontaminar o ambiente. Reduzir conflitos organizacionais. Desenvolver uma cultura de responsabilidade e não só de marketing fachada. Unir desempenho à humanidade. As pessoas ainda são humanas. E esse é o reflexo. Uma empresa forte não é construída apenas por metas. Ela é construída por pessoas alinhadas, alinhamento, enganchamento, time, vamos lá, é a linguagem dos gestores, não é? Liderança, confiança, ética, estabilidade emocional. Um ambiente abandonado não reflete nenhuma cultura organizacional que se preze. Empresas crescem com estratégia e permanecem com cultura verdadeira. Uma marca pode construir capital, pode crescer, pode ser amada, admirada, por seus consumidores. Mas uma empresa sem cultura organizacional verdadeira, com ambientes emocionais abandonados, começam a ruir de dentro para fora. E isso não é legado. Esse é o resumo, então. Vamos à conclusão organizacional. O futuro das empresas será humano ou é estável? O futuro corporativo não será sustentado apenas por tecnologia, mas pelo fator humano. Empresas continuam dependendo de pessoas, e pessoas emocionalmente destruídas não podem apresentar os resultados que as empresas precisam. Por isso, nós precisamos o quê? Estabelecer uma cultura organizacional que sobreviva, que não seja somente de estratégia. Liderança saudável virou necessidade hoje. A geração Z nos ensinou. Eles não aceitam ser desrespeitados. Eles pedem as contas. Ah, é? Não quer me respeitar? Tchau. É assim. Então, o resultado sem humanidade só traz desgaste, traz turnover. O ambiente define a permanência de quem decide ficar, porque vale a pena. Empresas fortes protegem suas pessoas, não só os resultados. Eu sei que as metas são importantes, não desmereço isso, mas precisamos equilibrar a equação. No fim das contas, processos são conduzidos por pessoas, resultados são entregues por pessoas, culturas são entregues por pessoas, empresas sobrevivem por causa das pessoas. Então, tudo se trata de pessoas, do fator humano. Acorda! E talvez, a grande pergunta do futuro vai ser essa, As empresas estão formando apenas profissionais produtivos ou também seres humanos saudáveis? Agora, com a nova lei NR1, esse assunto se afunilou. E nós vamos precisar rever as culturas organizacionais de muitas empresas. Fortalecê-las.